Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo. Obrigado por assistir, por compartilhar nossas mensagens. Eu quero deixar aqui um versículo que está lá em Mateus capítulo 8, versículo 5, que diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Bom, essa passagem aqui, ela é fantástica, ela traz mais um dos grandes milagres que Jesus operou durante o seu ministério, está lá no Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento. E aqui tem um detalhe interessante, a Bíblia diz que Jesus, após o grande sermão da montanha, ele entra em Cafarnaum, e quando ele chega em Cafarnaum, Cafarnaum era a base do seu ministério, né, um dos lugares que ele mais operou milagres, que ele mais ensinou, pregou a palavra. E aqui quando ele entra em Cafarnaum, chega um homem que a Bíblia descreve como um centurião. Aí eu vou te explicar o que é o centurião. O centurião, ele era uma autoridade, era uma pessoa que tinha um cargo de liderança sobre soldados. E aqui esse centurião, ele vai até Jesus. O detalhe que eu vejo aqui é que ele vai pedir algo não para ele, mas por alguém. Ele chega até Jesus e fala assim: Senhor, o meu servo está em casa enfermo. Ele está pedindo por alguém. Por quem? Pelo seu servo. Que eu vejo nesse homem uma grande humildade, porque ele era um homem de posse, de poder. Ele tinha financeiramente uma situação boa, ele tinha status, ele tinha poder, mas ele vai até Jesus interceder pelo seu servo. E aqui quando ele vai até Jesus, eu acho interessante que Jesus então olha, ouve aquele homem. E quando Jesus fala, começa a caminhar em direção à sua casa, ele fala: Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Ele reconheceu que Jesus era uma autoridade que ele não estava digno de recebê-lo. Mas ele fala algo interessante, ele fala assim: Mas Senhor, diga somente uma palavra e o meu servo será curado. Às vezes nós precisamos apenas de uma palavra. E esse homem entendeu que uma palavra podia mudar a situação da sua casa. O seu servo estava em casa doente, ele falou: Senhor, diga apenas uma palavra e o meu servo pode ser curado. E Jesus, ele fica admirado com a fé e com a palavra, com a intercessão daquele homem. E Jesus fala assim: olha, nem mesmo em Israel vi tamanha fé. Só que tem um detalhe, o homem fala com ele assim: Senhor, eu sou um homem de autoridade, eu tenho servos sobre a minha liderança, e eu digo a eles: vai, e eles vão. Então eu creio que o Senhor também pode liberar uma palavra. Olha que maravilha o que esse homem estava falando. Ele está dizendo assim: Senhor, eu creio que o Senhor pode dizer apenas uma palavra, porque uma palavra de Jesus podia mudar toda aquela história. Ele estava dizendo assim: assim como eu sou autoridade sobre os soldados, o Senhor é autoridade sobre tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Ele entendeu que Jesus tinha autoridade sobre a doença, sobre a saúde, sobre toda a situação que estava acontecendo. E ele reconhece ali a autoridade de Jesus, mesmo ele sendo autoridade. Eu vejo nesse homem fé, eu vejo nele humildade, e eu vejo nele um reconhecimento sobre a autoridade de Jesus. E ele finaliza dizendo: basta uma palavra do Senhor que pode mudar a minha história. E no final dessa passagem nós vamos ver Jesus dizendo: vá, e como tu creste será feito. E a Bíblia diz que foi feito. Jesus liberou uma palavra e o servo dele foi curado. Eu quero te dizer hoje, basta uma palavra do Senhor para mudar toda a história da sua casa, toda a situação que você está passando. Eu não sei qual é a situação, mas nós temos o direito de chegar até Jesus e pedir a Ele uma palavra. Que Deus abençoe a sua vida.